Doutor Jefferson, outra coisa que eu queria que o senhor explicasse, e às vezes nós somos até duramente criticados, principalmente no trabalho que a gente realiza na TV e também na internet, porque nós divulgamos imagens, vídeos, fotos, e as pessoas leigas, e até nós mesmos, dependendo do tipo de situação, não temos o devido conhecimento, mas somos sabedores, nós da imprensa. Agora, a maioria da população não é. Apresentação de presos. Antigamente, havia uma facilidade para que você pudesse fazer a apresentação, todo mundo via lá a cara daquele cidadão que estava sendo preso, né, o que estava sendo imputado a ele. Hoje existe uma proibição. Que tipo de proibição é essa? Até para que as pessoas tenham conhecimento, porque muitas vezes ligam, porque vocês não estão mostrando, porque vocês estão protegendo, mas não é bem assim. Existe uma lei nesse caso. Na verdade, o que acontece? Existe uma ação civil pública, recentemente em Minas Gerais, proposta pela Defensoria Pública, pedindo na Justiça Federal a não apresentação de preso provisório à imprensa, seja imagem ou voz, sem a aquiescência dele, considerando que o preso também tem o direito à intimidade e o direito à imagem. Direito à imagem e direito à intimidade, Elvis, é um direito fundamental. Para qualquer um, independente de qualquer coisa. Independentemente para qualquer pessoa. Se preso, né, todo cidadão que está aí nos ouvindo, ele tem direito à imagem, ele tem direito à intimidade dele, não é? Então, qualquer pessoa. Em relação ao preso provisório, essa decisão foi no sentido de, como regra, não apresentar. Como exceção, em casos excepcionais, quando for necessário e imprescindível para a investigação. Porque, às vezes, Elvis, a polícia, o Estado, a persecução criminal, precisa fazer a exibição daquela pessoa para ajudar na elucidação do fato. Por exemplo, alguém reconhecer ele como o autor de outro crime. Você imagina um cidadão que esteja na praça agora, no período de Natal, praticando estelionato. E aí ele chega numa loja, e ele é apanhado pelo sistema de vídeo monitoramento, e ele já tem feito isso em vários lugares. Então há interesse, sim, do Estado em divulgar aquela foto para que as pessoas possam reconhecer aquela imagem como sendo uma pessoa, né? Você imagina aquele serial killer de Goiás que estava praticando homicídio de mulheres, matando mulheres. Verdade. Você lembra desse caso? Lembro. Então, a polícia conseguiu captar a imagem dele e a polícia tinha interesse de prender esse cidadão, mostrar a imagem dele para que alguém pudesse reconhecer, olha, esse rapaz mora na rua de casa, né? Até uma moto que ele utilizava. Você imagina o maníaco da orla do Ipiranga. As mulheres estão... Tomara que não aconteça, né? Fazendo caminhada na orla do Ipiranga, né? Na orla do Cássio Pires. É verdade. E aí está sendo agredidas lá por pessoas. Tem muita gente lá roubando o celular das pessoas que estão andando. E aí a polícia prende um suspeito e ela tem interesse de verificar quais são as vítimas daquele ladrão de celular. Não pode mostrar a imagem. Então, neste caso, foi a decisão. Né? Foi a decisão. Isso começa lá atrás, porque quando nós estávamos na superintendência, era natural que a polícia fizesse uma mega operação. Verdade. E durante a operação, Elvis, você ia prendendo as pessoas, só que a polícia não poderia apresentar aquelas pessoas porque a operação estava em curso. No dia D da operação, a polícia conseguiu prender, por exemplo, 10 pessoas, só que durante todo o transcurso dela, ou porque a polícia conseguiu interceptar uma venda de droga, aí prendeu os quadrilheiros, os associados, os consortes naquela situação, e daqui a pouco tem 30 pessoas presas. No dia da operação, a polícia prende 10, então nós temos 40. E aí nós temos 30 pessoas que foram presas ao longo da operação. Sim. Já estão no sistema e já estão lá com uma grife vermelha, né, que é a roupa do sistema prisional. E aí a polícia vai ter que requisitar 30 pessoas 30 presos para uma apresentação à imprensa.
Como já aconteceu várias vezes. Como já aconteceu várias vezes. Você vê lá 40 pessoas, 10 com roupa comum. Isso. E 30 pessoas. Vamos colocar aqui agora a logística para tirar esses 30. Nossa. Aí nós temos que ter ali 4 agentes penitenciários para cada preso. Né? Se tem 30 presos, nós temos que mobilizar 120 agentes penitenciários fortemente armados. Os veículos, a frota veicular, a escolta. Você imagina essa escolta saindo do bairro Nova Contagem, do Nelson Hungria, para levar no centro de Contagem. São mais de 15 quilômetros, 20 quilômetros. Risco de sequestro, de fuga, de tiroteio. Então, tudo isso é risco. Para chegar lá, em 5 minutos, apresentar todo mundo e devolver. Sem nenhuma tomada de medida, um reconhecimento, um interrogatório, sem nenhuma medida utilitária para o Estado. Isso não é proporcional. Isso é cabotinismo midiático para chamar o holofote para a polícia. Então, isso não pode. Isso é custo. Isso é custo. Por isso que seria, neste caso, os próprios advogados estavam entrando com ação contra o Estado pela exploração da imagem, porque não tinha nenhuma utilidade. O Estado estava sendo condenado e a autoridade requisitante estava respondendo numa ação regressiva. O Estado pagava a vítima, no caso, né, o preso, a família do preso, e repassava para o delegado de polícia que requisitou aquela medida sem nenhuma utilidade. E na época da nossa gestão, gente, isso não é proporcional. Então, nós temos que saber o que é proporcional. Nós estamos no Estado de Direito, não é? Então, isso agora aconteceu, esse fato de o cidadão agora autorizar, e essa decisão que tem chamado a atenção da comunidade brasileira, porque recentemente aconteceu também lá em Alagoas, né? Então, isso hoje é uma crescente no Brasil. Doutor, só para a gente finalizar aqui ainda dentro desse contexto, por exemplo, a Polícia Civil está realizando uma operação ali na rua, prende o cidadão que estava sendo investigado. Nós tivemos aí a exemplo da Tarja Preta recentemente aqui em Choflotone, e aí tem uma equipe de TV mostrando o cidadão saindo da casa dele, sendo preso, sendo conduzido, entrando na viatura. Como é que fica nessa situação? Isso é uma fonte aberta, né? Às vezes um drone filmando aqui tudo, não tem nenhuma... No meio da rua? No meio da rua não tem nenhuma restrição. Ah, entendi. Não tem nenhuma... A apresentação não pode acontecer lá dentro da delegacia. Lá dentro, para mostrar aquilo lá, as imagens. Entendi. Né? E você é um repórter muito tradicional aqui, que está nessa lida há muito tempo. Tem policiais que pegam a cara do cidadão e levantam o rosto. Isso tem caso Tem, sim. Verdade. Né? Você já viu isso aí no Brasil afora? Brasil afora, eu ia falar justamente isso. Então, assim, a gente percebe que isso, às vezes, é um ato abusivo